Olá, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre como a gente pode manipular objetos que representam textos e imagens para daí poder fazer uma análise estatística, né? Então, por exemplo, boa parte do objetivo desse curso é estimar uma função de regressão, né? E x aqui, né, muitas vezes pode ser um texto ou uma imagem, né? Como é que a gente consegue então estimar essa expressão condicional, né? Da mesma maneira, a gente viu que muitas vezes em classificação, o objetivo que a gente tem do nosso método é estimar a probabilidade do y ser igual a 1 dado x. Como é que a gente pode fazer isso, né? Então, só dois exemplos para relembrar. Um deles é a detecção de spams, né? Aqui x representa o corpo do e-mail, então um conjunto de caracteres, e o y representa se o e-mail é ou não é spam, né? E o que eu quero fazer, então, é prever y com base em x, e uma maneira de fazer isso é estimando a probabilidade do y ser igual a 1 dado x, por exemplo, com uma regressão logística. Mas como é que eu consigo fazer uma regressão logística quando x é um texto, né? Essa é a pergunta. O outro exemplo aqui, que a gente viu também na primeira aula, reconhecimento de dígitos, né? Aqui, cada observação, o x, né, de cada observação, é uma imagem. Então, uma imagem de um 2, uma imagem de um 4, e assim por diante, né? Como é que eu consigo fazer uma regressão linear, por exemplo, né, quando x é um objeto como esse? É isso que a gente vai ver hoje. Em uma frase, né, o que a gente vai ver é como é que a gente consegue converter cada um desses objetos em um vetor numérico, né? E a ideia é a gente fazer isso sem perder muita informação sobre o objeto. E uma vez que a gente entender o vetor numérico, a gente pode usar ele para os métodos usuais, como a gente costuma fazer em estatística. Então, vamos começar com o exemplo de manipular texto, né? Então, aqui são 4 e-mails que eu tinha no meu Gmail, alguns anos atrás, né? 2 desses eram spams, estavam na caixa de spams, e 2 eram e-mails, de fato, de alunos meus, né? Então, poderoso estimulante natural, esquente sua noite na cama, era um spam. Olá, professor, sou sua aluna de mineração de dados, um e-mail normal, né? Boa tarde, professor Rafael, também um e-mail normal, e aumente sua performance na cama, etc. Certo? Também era um spam. E a questão, então, que a gente está interessado aqui, né, nesse exemplo, em criar um classificador de spams. Então, a gente vai precisar transformar esses textos em um vetor de números de forma que essa representação tenha muita informação sobre a natureza desse texto, né? Então, a gente vai ver agora uma forma de fazer isso, existem várias, né? Não existe uma receita que vai funcionar para todo tipo de texto, né? Mas a gente vai ver uma receita que é chamada Bag of Words, um método chamado Bag of Words, que costuma funcionar razoavelmente bem em muitas aplicações, né? Então a gente vai converter cada um desses textos em um vetor numérico, e daí a gente pode usar esse vetor numérico para análises posteriores, né? Como é que a gente faz isso com o método de Bag of Words? Bom, Bag of Words quer dizer sacola de palavras em inglês, né? Basicamente o que a gente vai fazer é listar todas as palavras que aparecem nesses e-mails, tá? Então a gente vai criar uma tabelona e cada uma das colunas vai ser uma palavra que aparece em pelo menos um e-mail, né? Então poderoso aparece no primeiro, estimulante aparece no primeiro, natural, etc. Professor aparece no segundo, então também entra aqui. Olá aparece no segundo, então também entra aqui, né? Vai ser uma coluna para cada palavra a princípio. E depois o que a gente vai fazer é, para cada e-mail, né, para cada texto, a gente vai anotar nessa tabela quantas vezes cada palavra aparece nele. Poderoso aparece uma vez, então a gente vai colocar um aqui em poderoso, no primeiro e-mail. Estimulante aparece uma vez, aparece como um, né? Outro exemplo aqui, olá não aparece nenhuma vez, a gente vai colocar 0. E assim por diante. Então a gente simplesmente conta quantas vezes cada palavra aparece em cada texto. Pronto. A gente já tem uma representação agora numérica de cada texto. Todas essas representações com a mesma dimensão, né? De fato, então agora a gente pode encarar cada coluna dessa matriz como uma covariável e usar essas covariáveis aí para criar nosso algoritmo de predição. Essa matriz é chamada em geral de matriz documento-termo, porque para cada documento ela mostra quais termos estão aparecendo, né, e quantas vezes eles aparecem nesse caso. Então essa é a representação mais simples para um texto que a gente pode ter. Textos, e por que ela é útil? Né? Ela é útil porque textos parecidos vão ter uma representação parecida. Então, o primeiro e o quarto e-mail, que são spams, vocês podem ver que eles costumam ter zeros e uns nas mesmas posições, porque eles estão usando as mesmas palavras, né? Da mesma maneira, o segundo e o terceiro
textos que não são spams, eles também têm uma representação mais parecida do que os outros, né? Entre si eles são mais parecidos do que eles são com os outros, né? Então, se os textos são realmente parecidos, no sentido de usar palavras parecidas, eles vão ter representações parecidas, né? Mas é claro que isso não captura tudo, né? Então já a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é uma primeira aproximação, ela é ingênua, mas é surpreendente como ela costuma funcionar razoavelmente bem. Então vamos ver algumas melhorias adicionais que podem ser feitas nessa representação, né? Nem sempre o que eu vou falar são melhorias, às vezes elas podem piorar o desempenho, depende muito da aplicação, mas são variações que podem ser usadas para tentar melhorar. Então a primeira é como é que a gente normaliza esse vetor, né? Então na abordagem que eu mostrei agora, cada coluna tem a contagem, quantas vezes aparece cada palavra em cada texto. Mas eu poderia pensar em normalizar isso, né? Se eu estou em uma situação em que os textos têm tamanhos muito diferentes e a gente não espera que esses tamanhos estejam associados com a variável resposta, eu poderia pensar em normalizar cada texto pela frequência, pelo número de palavras que aparece. Ou seja, ao invés de representar quantas palavras aparecem em cada texto, a gente coloca uma frequência relativa. Qual é a proporção de palavras, qual é a proporção de vezes, qual é a proporção de palavras que tem exatamente que são exatamente iguais àquele termo no texto todo, né? Então, eu normalizo por linha. Então, essa é uma maneira de fazer isso, né? Uma variação é usar uma matriz binária. Então, ao invés de contar quantas vezes cada palavra aparece, eu posso simplesmente olhar se ela aparece ou não aparece naquele texto. Então, tudo que é maior do que 1, na minha matriz anterior, eu vou representar como sendo 1, né? Então, é outra variação que eu posso fazer, né? Eu também posso remover palavras que são chamadas de stop words, né? Stop words são palavras que costumam não ser importantes. Elas são palavras que a gente usa na linguagem que não são importantes em geral para predizer a variável resposta. Por exemplo, artigos, né, e etc. Esse, etc. A maior parte dos programas que fazem esse tipo de processamento de texto, eles já tem um vocabulário de stop words, né, que pode ser removido, se você quiser, né? Então, isso já está implementado em muitas linguagens. Terceira melhoria, né? Palavras que são muito comuns, que aparecem em muitos textos, elas comumente não são muito importantes, né? Se todo mundo está usando a palavra, sei lá, poderia ser uma dessas, esse, ou poderia ser uma outra palavra específica, né, do nosso problema. Por exemplo, no exemplo de reviews da Amazon, poderia ser que product aparece, todo mundo fala product no review, né? Então, essa palavra provavelmente não vai ser muito informativa, né? E a gente poderia pensar em diminuir a importância dela na representação. Uma maneira que muita gente gosta de fazer isso é usar o que se chama Inverse Document Frequency, IDF. A ideia do IDF é a gente, então tem a nossa matriz ali com a representação de cada texto, né? Cada coluna é uma palavra. A ideia do IDF é multiplicar cada coluna por um peso diferente. Então eu vou multiplicar isso daqui por um peso, 1, esse daqui vai receber um peso 2, essa daqui vai receber um peso 3, e assim por diante. E a ideia é que esses pesos, eles são construídos de forma que palavras que têm uma frequência grande, ou seja, palavras que aparecem em muitos textos, elas vão ter a importância diminuída, no sentido de que a coluna vai se aproximar de zero quando a palavra aparece muito frequentemente, né? Feito, né? Então, formalmente é isso aqui. Então, vamos dizer que D é o número total de documentos. No nosso exemplo ali, D é 4, a gente tem 4 textos. E NW é o número de documentos que contém uma palavra W, né? Então, eu estou fixando uma palavra. Então, por exemplo, W poderia ser poderoso, né? E NW é o número de textos que tem a palavra poderoso. A ideia, então, do IDF é multiplicar o vetor relativo a essa palavra, né? A entrada relativa àquela palavra, a coluna daquela palavra, por log de D sobre NW. Aqui a gente está pensando no log na base 2, tá? Embora para a maior parte dos métodos isso não vai fazer diferença. Certo? Então, log de D na base... log de D sobre NW, né? Então, por exemplo, se uma palavra apareceu em todos os documentos, né? Então eu tenho 4 documentos e ela apareceu nos 4, isso daqui vai ser igual a 0, log de 1 que é igual a 0. Então, o que eu estou fazendo? Efetivamente, eu estou colocando 0 para todo mundo, para todas as entradas daquela palavra em todos os textos. Então, se uma palavra aparecer em todos os textos, ela vai aparecer agora como 00000, ao invés de 1. Eu zerei a importância daquela palavra, basicamente,
Né? Não importa, embora ela tenha aparecido, a gente vai considerar como sendo 0. Se uma palavra apareceu em 3 dos 4 documentos, aí isso aqui não vai ser mais 0, mas vai ser um número pequeno, tá? E então o que eu estou fazendo basicamente é também diminuir a importância dela. Agora, se uma palavra apareceu em só um texto, aí eu estou multiplicando por algo maior, né? Logo de 4 sobre 1, que é 2. Então eu estou aumentando o peso dessa palavra, né? Vamos ver como fica isso aqui no nosso banco de dados fictício. Né? Então eu tenho esse documento, esse é a matriz original que eu mostrei para vocês antes. E quando eu multiplico pelo IDF, né, uma palavra que apareceu só em um texto, que era 1000, né, passa a ser 2000. Uma palavra que apareceu em 2 textos não muda, porque é log de 4 sobre 2, log de 4 sobre 2, que é justamente 1. Né? E se ela apareceu, vamos ver outro exemplo aqui, se ela apareceu em 3 textos, dos 4, ela vira 0,41. Tá? Então, assim, basicamente, olhando para essa matriz, eu aumentei a importância de poderoso e eu diminuí a importância aqui, por exemplo, do na. Né? Se eu estou pensando aqui, isso aqui faz uma grande diferença se eu estiver, por exemplo, calculando distância euclidiana entre vetores para medir similaridade. Né? Nessa representação daqui, o texto 1 e o texto 2 têm uma certa diferença. E poderoso, então, a distância do texto 1 ao texto 2 seria 1 menos 0 ao quadrado, né? Então é poderoso menos o poderoso do outro, estimulante menos o estimulante do outro ao quadrado, e assim por diante. Né? Então, o fato de poderoso ter aparecido no texto 1 vai contribuir com isso daqui na distância euclidiana. Nessa segunda representação, como eu aumentei o poderoso para 2, a distância euclidiana, pelo menos esse componente, né, no cálculo da distância euclidiana, vai aumentar. Então eu aumentei a distância do texto 1 para o texto 2, porque eles têm a palavra poderoso, e esse não. Já em relação a palavras que são pouco frequentes, eu ter ou não ter essa palavra não vai fazer mais tanta diferença. Desculpa, palavras que são muito frequentes, eu ter ou não ter essa palavra já não vai fazer tanta diferença na distância euclidiana. Né? Então, palavras que aparecem muito, elas vão dar uma distância grande, uma distância pequena, e palavras que aparecem pouco, elas vão contribuir muito mais para aumentar a distância entre textos. Tá? Essa é a ideia. Mas note que o TF, que o IDF, aliás, né, o IDF ele não faz nenhuma diferença se você estiver ajustando um método de predição com uma regressão linear, por exemplo, uma regressão logística. Porque esses métodos eles são invariantes por normalização nas covariáveis. Né? Da mesma forma, se você estiver usando um método baseado em árvore, pode ser uma árvore, uma floresta, ou um boosting, algo assim, aplicar IDF ou não aplicar IDF não vai fazer diferença. Você está multiplicando cada variável por uma constante, tudo o que vai mudar no seu algoritmo é que, ao invés de você comparar a variável original com um certo corte T, você vai mudar o corte T, mas a predição em si vai continuar sendo igual. Né? Então, o IDF não altera a performance de vários modelos preditivos, mas o KNN, por exemplo, ele é afetado. O SVM, se você estiver usando um kernel gaussiano, dependendo como você estiver fazendo as contas, pode ser afetado também. Né? Então depende do método. Então o IDF é uma forma de você fazer uma espécie de seleção de variáveis, mas ela não vai ser útil para vários métodos preditivos. Para alguns ela é. Existem outras melhorias que podem ser feitas aí na representação do bag of words, né? Então vocês já devem ter pensado, né? Se eu escrever que um determinado texto não é bom, né? Então não é bom. Esse é o meu review, né, sobre um produto, desculpa. Como eu estou representando cada palavra individualmente, bom vai aparecer na representação dessa palavra. Né, e a gente vai ignorar que ele tem um não logo antes dele. Né, então, que está desqualificando o bom. Né? Então, se eu só olhar cada palavra de forma individual, talvez a gente perca muita informação. Uma melhoria que a gente pode fazer é usar o que a gente chama de bigramas. Né? A ideia de um bigrama, então vamos dizer que a gente tem um texto aqui, uma sequência de palavras. Ao invés de criar aquela matriz documento termo, listando todas as palavras que aparecem no texto, a gente vai, além de listar todas as palavras que aparecem no texto, então a, etc., além de listar todas elas, a gente vai listar os pares que aparecem conjuntamente. Né? Então vamos dizer que essa palavra daqui eu vou chamar ela de 1, e eu vou chamar essa palavra aqui de 2. Sei lá, não bom. Né?
eu vou ter, além de uma representação para 1, aparece ou não aparece 1, e uma representação para 2, aparece ou não aparece 2. Eu vou ter uma representação para 1 seguido de 2, né? Esse vai ser mais um token, tá? É um termo ali, e eu vou ver se ele aparece ou não aparece, tratar isso como se fosse uma palavra na análise anterior. Essa é a ideia de um bigrama, né? E eu posso fazer a mesma coisa com trigramas e assim por diante, né? Então eu posso melhorar muito a representação do texto olhando esses conjuntos, né? É claro que isso vem ao custo computacional de eu ter uma representação, uma matriz documento-termo muito maior. A gente já vai voltar nisso. Uma outra melhoria que muita gente usa frequentemente é o que é chamado de stemming, né? A ideia do stemming é, ao invés de você olhar palavra por palavra, você representa a palavra pela raiz dela, né? Então, se você tem um verbo, ao invés de você fazer uma coluna para cada conjugação do verbo, você cria uma coluna só para todas as conjugações. Basicamente, essa é a ideia do stemming. Também melhora no sentido de que você diminui o número de colunas do seu banco, então é útil computacionalmente, né? E também pode melhorar o poder preditivo, porque daí dois textos que usam o mesmo verbo, mas em conjugações diferentes, seriam considerados diferentes, agora passam a ser considerados iguais. E também existem vários outros pré-processamentos que você pode fazer, remover pontuação, remover números, ou considerar a pontuação, por exemplo, você quer considerar emoticons ou algo do tipo, você pode criar colunas para emoticons, você pode tentar corrigir o texto, né, porque tem erro de grafia, você pode pensar em, deixa eu aplicar um corretor automático antes em tudo, e por aí vai, né, tem muitas melhorias que podem ser feitas. Agora a gente vai ver como fazer isso no R, mas antes eu só quero falar um pouquinho que a matriz documento-termo, em problemas realistas, em geral, ela é muito, muito grande, né, então, imagina, você tem todos os textos, um por linha, e todos os termos que aparecem, né, então isso é uma matriz muito grande. A gente vai ver. Então, a gente pode representar essa matriz, né, de uma forma um pouco mais esperta, eu já vou falar disso, né, a matriz de uma forma esparsa, mas antes eu quero só falar de mais uma coisa que dá para ser feita, que em particular o TM faz, que é tirar termos, você tem a opção de tirar termos que aparecem em pouquíssimos textos. Então, se um termo apareceu em 2 ou 3 textos e você está trabalhando com 1 milhão, não tem por que você manter ele lá, né? Possivelmente até foi um erro de escrita do usuário, é uma palavra muito que ninguém usa. E ela não vai melhorar o poder preditivo do seu algoritmo. Então você pode filtrar aqui as colunas, né, tirar todas em que você tem uma frequência muito baixa. Né? Isso vai trazer um ganho computacional grande, porque você vai tirar um monte de colunas que não tem praticamente informação. Tá? O segundo aspecto que eu queria falar aqui, então, é como que a gente representa essa matriz documento-termo. Então, a gente está acostumado a representar matrizes em estatística, né, como um número por entrada. Vamos colocar aqui 0, 1, 1, 0. Vamos pensar no caso binário, tá? Só para simplificar. E assim por diante, né? Se você tem um N e um D muito grande, né, a dimensão dessa matriz é extremamente grande. Você não vai conseguir nem colocar essa matriz na sua memória RAM, possivelmente. Ou mesmo que você consegue depois fazer processamentos com ela, tipo, deixa eu transpor ela e multiplicar para o X, para fazer mínimos quadrados, você não vai conseguir fazer, né? Possivelmente você vai estourar a memória do seu computador. Mas essas matrizes, nesse caso específico aí de matrizes de documentos termos, elas têm uma característica muito especial, que é que a maior parte das entradas dessa matriz, em geral, vão ser 0. Porque a maior parte dos textos não vai usar muitas palavras. Pouquíssimas palavras do nosso vocabulário vão ser usadas. Então, a maior parte das entradas aqui são 0. Então, ao invés de eu representar uma matriz dessa forma, o que a gente costuma fazer é representar a matriz da seguinte maneira. A gente vai listar todos os elementos que são não zeros dessa matriz. O que é 0 a gente não vai representar. Vai ficar implícito que é um 0 se eu não estou representando. Como é que eu faço isso? Né? Então eu vou representar essa matriz por uma outra matriz que tem 3 colunas. A primeira coluna vai indicar a linha de cada elemento que é diferente de 0. A segunda vai representar a coluna, que é diferente de 0. E a terceira vai representar o valor. Né? Então, para esse meu exemplo, eu teria uma representação assim. Olha, o elemento da primeira linha, segunda coluna, não é 0. Ele vale 1. O elemento da primeira linha, terceira coluna, ele também não é 0. Ele vale 1. E assim por diante. Né? Então, eu vou listar todos os elementos diferentes de 0, quanto que é o valor que eles assumem, em que linha e coluna que eles ocorrem. Se a minha matriz é esparsa, essa matriz aqui original é esparsa,
essa matriz vai ter um número de linhas muito, muito menor que o número de entradas dessa matriz, que é n por d. Né? E aí, guardar isso daqui é muito mais fácil do que guardar tudo isso, embora eles tenham a mesma informação. Né? Bom, então o TM ele guarda a matriz nesse formato originalmente. Né? E aí vem a pergunta, tá, mas eu tenho essa matriz nesse formato, e como é que eu uso ela depois para ajustar o modelo linear, ou para ajustar uma árvore, ou etc. Aí vai depender do pacote que você está usando. Né? Tem pacotes que permitem que a entrada dos dados seja no formato esparso, por exemplo, XGBoost ou GLMNet, e tem pacotes que não. Né? E esses pacotes que permitem que a entrada seja no formato esparso, se ele estiver muito bem feito, ele vai fazer uso desse formato esparso para fazer as operações que ele precisa fazer internamente. Ele não vai converter essa matriz para uma matriz como essa. Ele vai, de fato, trabalhar com ela no formato esparso. Né? Se ele estiver bem feito, e aí você vai conseguir trabalhar com conjuntos de dados muito maiores, que você ficaria limitado se você tivesse que converter para uma matriz no formato usual. Tá? Então vamos para o R para ver como é que a gente faz isso. Então eu vou usar aqui o pacote TM, e eu vou usar um exemplo só com dois textos super simples para ilustrar. Então o primeiro texto esse é o primeiro texto, e o segundo este é o segundo, entre parênteses, dois textos, com uma exclamação no final. Então a primeira coisa eu vou converter para o formato que ele precisa para ler, né, os textos. Então eu preciso usar esse, aqui eu estou usando vector source, mas eu poderia ler direto de um banco de dados com os textos. Né? E eu estou dizendo aqui explicitamente que esses textos estão em português. Ele dá suporte para português. Bom, agora, então, eu tenho isso aqui que é o chamado de corpus, né? O conjunto desses dois documentos. Agora, o que eu vou fazer é converter esse corpus para a matriz documento termo. Então, DTM aqui, eu chamei de DTM, é Document Term Matrix. Para isso, eu uso aqui a função Document Term Matrix. E eu tenho esse argumento controle em que eu posso passar como que eu quero fazer essa conversão. Então, vários pré-processamentos estão disponíveis. Então, por exemplo, eu estou pedindo para ele converter tudo para minúsculo. Né? Então, esse maiúsculo, ele vai virar um esse com minúsculo, né? O que seria útil se eu tivesse um esse na metade do texto, ele consideraria esses dois como sendo o mesmo termo. Se eu não colocar isso, maiúsculos vão ser distintos, termos com maiúsculos vão ser distintos de termos minúsculos. Eu vou remover pontuação, então esse 2 vai embora. Desculpa, esse parênteses vai embora e a exclamação. E eu vou remover números também, tá? E o peso que eu estou usando aqui, eu não estou fazendo stemming por enquanto. O peso que eu estou usando aqui é o TF-DF. TF-DF basicamente quer dizer que eu estou usando a frequência total, né, que é a primeira versão do método que a gente viu, bag of words. E DF quer dizer que eu estou fazendo aquela ponderação, tá? Só para ilustrar. Então eu faço isso aqui, tá aqui o nosso DTM no final. Né? E ele não é uma matriz normal, porque, como eu falei, ele é uma matriz esparsa. Ele representa internamente como uma matriz esparsa. Ele está, inclusive, dizendo aqui, olha, a esparsidade aqui é 75%, quer dizer que 75% das entradas da matriz são zero. Né? E aí eu posso manipular isso de diferentes formas. Né? Se você olhar aqui, I, J e V, são aquelas três colunas da matriz esparsa que eu mostrei antes. Né? Ele mostra quantas linhas, colunas, qual é o nome das dimensões, está aqui essa matriz. Dependendo da função de predição que você vai usar, do método de predição, você já pode trabalhar com esse DTM diretamente. Né? Aqui eu vou converter ele para uma matriz, só para a gente ver mais fácil o que está acontecendo. Né? Então, vamos relembrar os textos, são esses dois daqui. Né? E agora o que ele fez tem um termo chamado esse, vale 0 para os dois, né? Porque ele está usando o IDF. Então, como esse apareceu nos dois termos, eu estou multiplicando por 0 cada um deles, ele está sumindo. Né? Primeiro só apareceu no primeiro texto, ganhou peso aqui 0,33. Segundo só apareceu no segundo, e texto apareceu nos dois, some também. Né? Exclamação sumiu, não está aparecendo aqui porque eu não considerei pontuação. Né? Só para mostrar como mudaria, se eu não tivesse removendo pontuações, eu teria um termo para texto e um termo para texto exclamação. Seriam termos diferentes. Né? Se eu tivesse, por exemplo, ao invés do TF-DF só usando TF, aí eu teria essa outra representação daqui, em que esse recebe 1 e 1 e o texto recebe 1 e 1. Né? Se eu estivesse fazendo stemming, aí o primeiro virou primeiro. Né? É assim que ele encurtou. O segundo virou segundo, porque poderia ser segundo ou segunda. Né? Ele representaria os dois da mesma maneira. E assim por diante. Tá? Então essa é a ideia aqui do
desse pacote tem muitos outros pré-processamentos que já estão embutidos e você pode fazer os seus próprios, tá? Bom, agora a gente vai passar o segundo tipo de objeto que a gente vai ver hoje, que são imagens. Como é que a gente trabalha com imagens, né? Só para concluir sobre texto, uma coisa que eu esqueci de falar, então Bag of Words não é a única maneira que tem de você trabalhar com textos. Existem muitas outras, mas Bag of Words é sempre a primeira que vem na nossa cabeça, tá? Bom, vamos lá então agora falar de imagens. Aqui a gente vai focar em um tipo específico de imagens, que são imagens raster, tipo JPEG, PNG, né? Raster basicamente quer dizer que a imagem vai ser uma coleção de matrizes, tá? Falando simplificadamente, a gente vai ver o que são essas matrizes. Então vamos começar a pensar como é que a gente pode representar uma imagem. Né? Então vamos dizer que a gente criou essa matriz binária aqui, ela é 3x3, né? Tem alguns elementos uns e zeros. Eu poderia pensar, então, a partir dessa matriz, representar uma imagem da seguinte forma. Uma imagem que representa essa matriz, né? Dividir essa imagem em 3 linhas e 3 colunas. Tudo que é 1 eu pinto de preto. E tudo que é 0 eu deixo branco, né? E, de fato, essa é uma forma de representar imagens, né? A gente já vai ver no R que dá para fazer isso muito fácil, né? Então, eu poderia representar essa imagem com essa matriz, certo? E aí eu já consigo fazer coisas super complexas. 1 representa um pixel preto, 0 é um pixel branco, né? Um pixel é basicamente uma entrada dessa matriz. Essa é uma matriz que tem 9 pixels, uma imagem com 9 pixels, né? E consigo fazer coisas desse tipo, né? Já dá para fazer bastante coisa. Bom, e é claro que quanto mais pixels você tem, maior vai ser a resolução da imagem. E é por isso que as pessoas querem câmeras com muitos megapixels. Basicamente quer dizer que as imagens são representadas por matrizes com uma resolução super grande. Aí eu posso ir um passo além. Então, ao invés de usar 0 e 1 para branco e preto, eu posso permitir que eu tenha tons de cinza. Usar números entre 0 e 1 para determinar a intensidade de cinza que eu quero, né? E com isso a gente já pode representar imagens desse tipo. Basicamente aqui eu teria um 0 nesses pixels daqui. Aqui eu tenho uns, mas eu tenho pixels que têm valores intermediários que representam esses diferentes tons de cinza. Legal. E a partir daqui, como é que eu posso fazer cor? Bom, vamos lembrar que cada cor pode ser decomposta, por exemplo, como uma combinação das cores primárias, né? E aí, eu poderia então pensar em representar uma imagem como 3 matrizes. Uma que representa o quanto de azul a gente vai ter, outra o quanto de amarelo e outra o quanto de vermelho, né? Como eu tenho, então, um número para cada cor, eu posso combinar essas 3 matrizes e aí eu vou conseguir representar qualquer cor como uma combinação dessas 3 matrizes. Então eu faço uma representação pixel a pixel. E aí eu já consigo fazer imagens desse tipo, tá? No JPEG e outros formatos, né, a gente não vai usar as cores primárias, na verdade. Na verdade, o que a gente usa é o que é chamado de RGB channels, né? Então é red, green e blue. Vermelho, verde e azul, né? Mas a ideia é a mesma. Você vai ter 3 matrizes, uma para vermelho, uma para verde e uma para azul, e aí você tem uma representação para cada uma delas, tá? E claro que tem várias variações, não precisa ser 0 branco e 1 preto. Em geral, por exemplo, vários formatos são números entre 0 e 256, o 256 é preto, etc. Mas essa representação ela é arbitrária, né? E os formatos JPEG e PNG, na verdade, eles são mais complexos que isso, né? Eles também fazem algum tipo de compressão para não ocupar tanto espaço, né? Como a gente falou de texto, tem as matrizes esparsas, né? Existem conceitos parecidos para imagens que a gente consegue comprimir e não, às vezes ela pode até, existem compressões que você perde um pouco de informação, outras você não perde, mas você consegue diminuir a representação dessa matriz do que nesse formato ingênuo de três matrizes separadas, né? Você tenta capturar redundâncias, em um certo sentido, para melhorar a representação sem gastar tanto espaço, tá? Vamos ver agora como fazer isso no R? Então, vamos lá. Então, só o mais simples possível, sem usar nenhum pacote aqui, né, de fora do R. Vou pegar aquele meu primeiro exemplo, que eu tenho essa matriz daqui de uns e zeros. Se eu usar a função image do R, ele vai me dar essa imagem daqui, que é que eu plotei antes, né? Só um detalhezinho, que eu estou aqui mudando a ordem das colunas, ao invés de ser 1, 2, 3, eu estou colocando da 3 para 1, mas é simplesmente porque o padrão do R é fazer a coisa invertida do que a gente está acostumado, né, no image. Se eu for no MATLAB e colocar o image deles, vai dar uma matriz diferente ainda, uma imagem diferente, né? E eu estou usando aqui a convenção de que o 0 vai ser branco e que 1 vai ser preto e o 0 vai ser branco. Eu poderia usar outras cores também. Eu posso escolher isso aí. E o JPEG? Então, o que eu vou fazer aqui,
é usar a biblioteca JPEG e vou ler uma foto JPEG mesmo, né? Então, tá aqui, vamos ver se abre. Essa é a figura que eu vou ler no R, tá? Então eu baixei essa figura da internet e eu vou ler ela aqui usando essa função read.jpg. Aí olha só, o que é esse objeto imagem? Ele é basicamente um array, né, que tem 3 matrizes 746 por 1024. Né? Então são 3 matrizes. Cada matriz representa uma das imagens do canal RGB. Uma é red, green e blue. Para plotar, então, essas matrizes, o que eu vou fazer aqui é usar a função image, que eu usei antes, que está embutida no R. Né? Eu também estou mudando um pouquinho o formato aqui da matriz, então eu estou invertendo aqui as linhas e transpondo para ficar no formato que a gente espera. Né? E eu estou usando as cores só na escala de cinza, para simplificar. Tá? Então, deixa eu só mostrar aqui. Vamos pegar a terceira matriz, que é a matriz de azul, pegar as 4 primeiras linhas e 4 primeiras colunas dela. Tá aqui, todo mundo 1, né? Quer dizer, todo mundo branco nessa convenção, provavelmente que ele está usando. Ou branco sem azul, né? Se eu fizer esse image, tá aqui como é essa imagem. Né? Então esse aqui é só o canal azul. Se eu quiser só o canal verde, está aqui. Tá? Então, muita diferença. O outro, certo? E aí eu posso combinar esses 3 usando a função raster image. Ela vai lá e combina as 3, aqui como é a figura original, né? Combinando essas 3 matrizes em uma só. Né? Bom, e aí uma vez que eu tenho uma imagem representada como sendo essas matrizes, a maneira mais simples que eu tenho de transformar isso num vetor numérico, né? Então se eu tiver naquele problema, por exemplo, de classificar dígitos, é pegar as matrizes que representam esse caractere e empilhar todas elas em um vetor. Né? Então eu vou lá e coloco a primeira linha da primeira matriz, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha, e assim continuo. Né? E aí, no meu banco de dados, eu vou ter uma coluna para cada pixel. Né? Essa é a forma mais simples, que eu estou ignorando a estrutura espacial da imagem. Eu estou colocando todo mundo concatenado um com o outro. Primeira linha, daí a segunda linha eu pego e coloco para cima, a terceira linha eu pego e coloco para cima e assim por diante. Né? E é claro que eu poderia pensar, de novo, em formas mais sofisticadas para fazer isso. Eu poderia pensar em formas manuais, em que eu tento capturar alguma característica da imagem, né? Então, por exemplo, nessa daqui que a gente está querendo classificar dígitos, eu poderia tentar olhar estatísticas resumo, tipo, o quão próximo isso aqui está de uma reta, né? Tem um número que captura isso, o quão espalhado está o que a pessoa escreveu na imagem, e usar essas estatísticas para fazer predição. Né? Então, ao invés de trabalhar no nível do pixel, eu faria estatísticas resumo manualmente para fazer isso, ou eu poderia usar métodos que são específicos para a imagem. Então, por exemplo, redes neurais convolucionais, elas são redes neurais que são feitas especificamente para aproveitar estruturas que você espera em uma imagem. Então, por exemplo, se você escreveu o 1 aqui, ou mesmo 1 aqui, eles estão representando a mesma coisa. Né? E uma rede neural convolucional ela é feita de maneira que a representação dessas duas imagens acabe sendo parecido. Então, elas trabalham com a matriz original, levando em conta a estrutura espacial dela, e elas fazem internamente um processamento que leva em conta que você espera esse tipo de translação, rotação e etc. Tá? E bom, e por aí vai. Mas o mais importante agora é entender, então, que imagens são matrizes que são números, coleções de números, e com esses números eu posso fazer muita coisa que a gente costuma fazer em estatística ou outras, mas aí a gente abre o mundo para conseguir trabalhar com esses com dados com essas características, porque agora eu tenho números. Certo? Obrigado.